Leitura de hoje, livro de Atos, capítulos 23, 24 e 25. Capítulo 23. Paulo tumultua o Sinédrio. Paulo, olhando atentamente para o Sinédrio, declarou: Caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido meu dever perante Deus com toda boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhe esbofeteassem na boca. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá, parede caiada, pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra essa lei mandas que eu seja agredido? Os que estavam ao redor exclamaram: Como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: Eu não sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote. Afinal está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve então muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar: Não encontramos neste homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então, ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: Sê corajoso, assim como testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma. Na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte desta conspiração. Estes foram até os chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e rogaram: Fizemos um juramento, sob pena de maldição, de não provarmos alimento algum até matarmos a Paulo. Agora, portanto, juntamente com o Sinédrio, solicitai ao comandante que o mande descer diante de vós, como se fosseis investigar com mais exatidão sobre o seu caso. Assim, estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui. Porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama, dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, rogou-lhe: Leva este rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, conduziu-o ao comandante e lhe declarou: O prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença este moço, que tem algo importante a revelar-te. Então o comandante tomou o jovem pela mão e, levando-o à parte, indagou-lhe: O que tens para dizer-me? Ao que ele revelou: Os judeus combinaram solicitar-te que amanhã ordenes a Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo,
Eles juraram sob pena de maldição não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Então o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse que lhe havia revelado aquilo. Em seguida, chamando 2 centuriões, determinou-lhes: preparai um destacamento de 200 soldados, 70 cavalheiros e 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia, ainda esta noite, às 9 horas. Providenciai também montarias para Paulo e levai-o em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu-lhe uma carta nestes termos: Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus e estava a ponto de ser morto por eles, quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei, assim que soube que era um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida deste homem, logo o enviei a ti, intimando também seus acusadores que apresentassem o caso contra ele diante de ti. E tomando Paulo, conforme lhes fora ordenado, os soldados o levaram durante a noite a Antipátride. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província era ele. Ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou: vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também. E mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Atos, capítulo 24. Paulo é julgado por Félix. Passados 5 dias, desceu a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram diante do governador seus protestos contra Paulo. Quando foi requerida a presença de Paulo, começou Tértulo a acusá-lo: Excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, bem como, por tua providência, reformas são continuamente implementadas nesta nação. Em tudo e em toda parte, nós reconhecemos teus benefícios com profunda gratidão, ó excelentíssimo Félix. Portanto, a fim de não tomar-te mais tempo, rogamos-te o favor de ouvir-nos por breve momento. Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder na seita dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos, e era nosso desejo julgá-lo conforme os ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lísias interveio e, usando de violência, o arrebatou de nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas estas acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes judeus confirmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações eram de fato verídicas. Então Paulo, tendo atendido ao sinal do governador para que falasse, exclamou: sei que há muitos anos tem sido juiz sobre esta nação, e por essa razão
sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Bem podes verificar com facilidade que não faz mais de 12 dias desde que subi de Jerusalém para adorar a Deus. Aqueles que me protestam não me acharam conversando com ninguém no templo, nem tumultuando o povo nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem ao menos tem como te provar as acusações que nesse momento estão levando contra mim diante de ti. Contudo, confesso-te que sirvo sim ao Deus de nossos pais, como discípulo do caminho, a que denominam seita. Creio em tudo que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança destes homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por esse motivo, busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Depois de vários anos, ausente de Jerusalém, voltei trazendo ajuda financeira doada ao meu povo, bem como para apresentar ofertas a Deus. Enquanto assim procedia, já cerimonialmente purificado, encontraram-me no templo, no entanto, sem envolver-me em qualquer incitamento público ou tumulto. Contudo, há alguns outros líderes judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui diante da tua presença para apresentar seus protestos, se tivessem alguma acusação contra mim. Ou, ao menos, aqueles que aqui se encontram professem que crime encontraram em mim quando compareci perante o Sinédrio, a não ser com referência a essa única palavra que bradei, estando no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo condenado por vós. E aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento do caminho, adiou o julgamento da causa determinando: quando o comandante Lísias chegar aqui, decidirei a vossa questão. Em seguida, ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse aos seus companheiros que o servissem. Passados vários dias, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxessem Paulo, e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta por agora, podes retirar-te, em outra ocasião mais conveniente te mandarei chamar outra vez. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno e por isso o convocava para frequentes conversas. E assim passaram-se 2 anos, quando Félix foi sucedido por Pôncio Festo. Todavia, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo encarcerado. Atos capítulo 25. Paulo é julgado por Festo. Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os mais eminentes líderes judeus compareceram diante dele e apresentaram-lhe as acusações contra Paulo. Então rogaram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém em detrimento do direito de Paulo, pois estavam tramando matá-lo na estrada. Todavia, Festo respondeu: Paulo está detido em Cesareia, e eu mesmo brevemente partirei para lá. Enviem comigo alguns dos seus líderes e apresentem ali os vossos protestos contra esse homem, se de fato ele cometeu algum crime. Havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor,
lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações, sobre as quais não tinham provas. Então Paulo tomou a palavra em sua defesa. Em verdade, não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, ou tampouco contra César. Porém, Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu a Paulo: desejas tu subir a Jerusalém para ali ser julgado por mim a respeito dessas acusações? Replicou-lhe Paulo: eis que estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se não são verdadeiras as acusações que me afrontam esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, apelo para César. Assim, depois de haver consultado seus conselheiros, Festo determinou: apelaste para César irás. Passados alguns dias, chegaram a Cesareia o rei Agripa e Berenice, em visita de boas-vindas a Festo. E como ficaram na cidade por muitos dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, compartilhando: há aqui certo homem que Félix abandonou na prisão. Quando estive em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus protestaram graves acusações contra ele, reivindicando que fosse condenado. Entretanto, eu lhes expliquei que não é costume dos romanos condenar ninguém sem que o acusado tenha diante de si os acusadores e possa exercer plenamente seu direito à defesa. Quando eles se reuniram aqui no dia seguinte, sem perda de tempo, convoquei o tribunal e ordenei que o homem fosse apresentado. No entanto, quando seus acusadores se levantaram para proceder às acusações, não apontaram nenhum dos crimes que eu imaginava. Ao contrário, levantaram apenas algumas questões relativas à sua própria religião, sobre as quais discordavam dele, e quanto a um certo Jesus, já morto, o qual Paulo alega insistentemente que está vivo. Diante de tudo isso, fiquei sem saber como investigar corretamente a questão. Por isso indaguei se ele estaria disposto a ir a Jerusalém e ali ser julgado a respeito destas acusações. Porém, apelando Paulo para que ficasse sob custódia até ser julgado pelo imperador, ordenei que permanecesse detido, aguardando o momento em que eu o pudesse enviar a César. Então o rei Agripa propôs a Festo: pois eu também gostaria de ouvir esse homem. Ao que Festo consentiu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande pompa e entraram na sala de audiências juntamente com seus altos oficiais e os homens mais importantes da cidade. Então, por ordem de Festo, Paulo foi traduzido. Em seguida, Festo declarou: Rei Agripa, e vós todos que estáis presentes conosco, vedes que aqui está o homem por causa de quem toda a comunidade dos judeus, tanto em Jerusalém como aqui, recorreu a mim, afirmando que ele não deve mais viver. Eu, todavia, entendi que ele não havia praticado nada que mereça pena de morte, mas, como ele apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. No entanto, não tenho ainda nada definido quanto ao que escrever sobre ele ao nosso soberano. Por essa razão, eu o trouxe perante vós, especialmente diante de ti, ó rei Agripa, para que depois de realizado esse interrogatório, eu tenha informações mais claras a prestar, porquanto não me parece sensato enviar um preso sem antes notificar as acusações que pesam sobre ele. Amanhã leremos o livro de Atos, capítulos 26, 27 e 28.
Fiquem com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Um abraço.